E agora a gente está no mês da juventude, como o Ackley falou, nosso tema é Conectados, a divisa é lá em João 15:5, e a gente tem trabalhado esse tema todo este mês, a gente tem trabalhado alguns tópicos que têm a ver com este tema, e sempre o pastor tem adotado, a postura de no domingo pregar um pouco do que a Unijovem está trabalhando também, a gente aplicar isso no sentido pessoal e também no sentido da igreja. E é isso que eu vou buscar hoje, manter conexão aí com o que foi abordado pela Unijovem durante essa semana. O texto que a gente vai trabalhar está lá em 2 Reis 22, a gente vai ler do 8 até o 20. 2 Reis 22, do 8 até o 20. A palavra de Deus diz o seguinte: Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaias, ao secretário Safã e ao auxiliar real Isaias: Vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira de Deus, a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Alcã, Aquibor, Safã e Asaias foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filha de Tikvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém, e ela disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira, por meio de todos os ídolos que as mãos dele têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Amém? Vamos estar orando então ao Senhor, entregando este momento nas mãos dele. Soberano Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais este culto, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor está me dando de ser instrumento Teu aqui neste lugar, ó Pai. Neste momento eu peço que o Teu Espírito esteja conduzindo cada fala,
Eu creio que desde o momento em que tive contato com o texto e comecei a escrever a mensagem, tudo foi conduzido pelo Senhor, ó Pai. E neste momento eu peço que o Senhor continue agindo através de mim, ó Pai. Tenha misericórdia da vida do teu servo. Sei que sou pequeno, ó Pai, e necessito de ti neste momento. Que o Senhor trabalhe na vida de cada pessoa que está aqui na igreja e que está nos acompanhando pela live, que essa mensagem faça sentido em nossas vidas. Amém? Como eu falei, eu vou seguir aplicando o tema que foi trabalhado pela Unijovem durante essa semana. E ontem a Rúbia trabalhou o tema conexão bloqueada e desbloqueando a conexão. Falando dos momentos onde a gente, por vezes, perde a conexão com Deus, o relacionamento com Deus, e explicando como que a gente pode restabelecer isso. Eu vou seguir nesta ideia e aplicando esta ideia na vida do rei Josias, um grande rei de Israel que foi responsável por restabelecer a conexão do povo com Deus em um momento onde Israel estava totalmente corrompida. Um período onde eles estavam completamente afastados daquilo que o Senhor deixou para eles, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua lei. Na palavra de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre arrependimento genuíno. A gente vai aprender sobre o perdão divino e o impacto desse perdão na nossa vida. Para iniciar essa pregação é importante a gente entender um pouco do contexto antes deste trecho que a gente leu aqui. Para a gente entender o trecho, toda a profundidade, toda a beleza dessa história, a gente tem que entender o que Israel estava vivendo. Uma verdade bíblica é a situação de depravação total do ser humano. É a situação em que todo ser humano, no seu coração, infelizmente tem a tendência pelo pecado e pelo mal. Isso é uma verdade que está expressa nas Escrituras, em todos os livros. No Antigo Testamento a gente vê isso, no Novo Testamento a gente também vê essa verdade. E no nosso dia a dia também a gente vê. Afinal de contas, eu tenho certeza que ninguém que está aqui no templo hoje com a gente, e ninguém que nos acompanha pela live, nunca errou e nunca teve um pecado em sua vida. Infelizmente, o ser humano tem essa marca de desejar o pecado, de desejar o mal. Israel é a prova da infidelidade do homem. É interessante quando a gente vê a história de Israel, porque a gente vê um povo que tem o cuidado de Deus, é um povo que recebe bênçãos e livramentos de Deus, e que tem a fidelidade do Senhor, porque o Senhor é fiel com a promessa dele, porém Israel é infiel. Israel não retribui a fidelidade de Deus da mesma forma, e quebra a aliança por diversas vezes. Quando Deus os livra, por exemplo, uma passagem muito conhecida, que é a saída de Israel lá do Egito, que Moisés abre o Mar Vermelho, e a gente tem aquela história heróica, onde aquele povo é liberto da escravidão no Egito. Mas passa pouquinho tempo depois, onde eles estão prostrados diante de um bezerro de ouro. A gente também vê lá no livro de Juízes, quem nunca teve a oportunidade de ler o livro de Juízes, leia, porque é muito interessante. No livro de Juízes a gente vê um povo que toda vez Deus ampara ele, liberta eles daqueles que estão oprimindo, mas aí a frase que mais se repete naquele livro é o seguinte: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Aquele povo era abençoado por Deus, era livrado dos seus inimigos, recebia esse livramento, mas logo depois se corrompia, entregava para os seus ídolos, para os seus pecados, se afastavam do Senhor. No período de 1ª a 2ª Reis, isso não é diferente. Após a morte de Salomão, há uma divisão no reino. O reino de Israel ele é dividido. Tem agora o reino do norte e o reino de Judá. Esses dois reinos, eles têm no total 20 reis, cada um. E o que a gente vê, na maioria,
é um declínio espiritual que vai chegar até lá no ápice, quando ocorre então o exílio babilônico, né? E durante esse período, geralmente a gente lembra dos reis ruins, como por exemplo Acabe, né? Acabe e Jezabel, a gente lembra e marca a nossa leitura bíblica talvez esses reis, e passa despercebido reis como Josias. Reis que no momento onde Israel estava totalmente corrompido, trouxe um período de avivamento àquele povo. É interessante que a gente tem que perceber o momento onde Josias ele sobe ao trono. Antes de Josias, teve 2 reis muito marcantes na história de Judá: seu avô e seu pai. Seu avô, ele se chamava Manassés. Ele foi um rei extremamente ruim. Eu falo para vocês que ele é considerado do reino de Judá o pior rei que passou por ali. Eu queria pedir lá para o Helder colocar para a gente aí 2 Reis 21:2, o Helder. Eu já tenho aqui aberto na minha Bíblia. A Bíblia fala o seguinte de Manassés: ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No versículo 6 do mesmo capítulo, a palavra de Deus ainda fala: Manassés chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a sua ira. Olha quem era o avô de Josias, olha o que ele levou o povo. Manassés, ele chegou a pôr estátuas de ídolos dentro do templo do Senhor. A tradição judaica vai falar ainda mais. A tradição judaica vai falar que foi Manassés que ordenou e mandou serrar ao meio o profeta Isaías. Às vezes a gente lê Isaías e a gente fica impressionado com a beleza de alguns versos, porque Isaías foi o profeta que mais falou do Messias, que mais falou de Jesus Cristo. E foi esse rei que foi lá e mandou perseguir e matar este profeta. Manassés morre então e entra o pai de Josias. O pai de Josias chamava Amon. E a palavra de Deus fala que ele continuou com as práticas de Manassés. Ele se prostrou diante dos ídolos que Manassés adorava. Ele fez todas as práticas que Manassés também fez de idolatria, e ele abandonou o Senhor, o Deus. E o reinado de Amon durou somente 2 anos. Foi 2 anos que durou Amon. Aí fizeram ali uma rebelião e mataram Amon. E aí é nesse momento que a gente vê então Israel num dos piores momentos da sua história, do ponto de vista espiritual. Israel estava totalmente corrompida em seus ídolos, estavam entregue aos seus pecados, estava tudo não conforme a palavra de Deus. A gente vê aqui Israel totalmente desconectada de Deus. Essa é a realidade aqui. E isso acontece também nos nossos dias de hoje, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista como igreja. Uma pessoa, ela se afasta do Senhor quando ela deixa, por exemplo, que o pecado tome conta da vida dela, né? O Ackley falou disso quinta-feira aqui, sobre a separação que o pecado traz entre nós e Deus. Quando às vezes a gente dá brecha, a gente começa a praticar um pecado e isso começa a se tornar rotineiro, aquilo vira uma rotina, a gente não tem mais o arrependimento, a gente está anestesiado diante daquilo. A Ruby até fala muito de pecado de estimação, e aquilo lá nos afasta de Deus. A Rúbia falou até ontem, no sábado, sobre a situação onde a gente vê que
Talvez a gente não consiga mais nem orar a Deus. Talvez você que está aí nos assistindo, você que está aqui, já passou por um momento assim. Um momento onde você não consegue, no seu íntimo, conversar com o Senhor, fazer um agradecimento para Ele. Nem agradecer você consegue. Você não consegue adorar o Senhor. Você não consegue, muito menos, pedir algo para Deus. Porque você sabe a situação que você está perante Ele. A gente também vê isso no sentido da igreja. A igreja também pode se desconectar de Deus. E como? Quando a igreja deixa de lado a pregação do Evangelho. Quando a igreja encobre os pecados dos seus membros, de forma que não tem mais correção, disciplina, exortação. Quando ela abandona suas doutrinas, seus pilares da fé. E também quando ela perde o amor ao próximo, quando ela perde o sentido da pregação do Evangelho. A igreja que vai por esse caminho, muitas vezes se torna o quê? Um clube social. Onde eu vou final de semana para levar o meu filho, me oferece um ambiente confortável, bastante programações. Essa igreja pode até parecer agradável para nós, mas a verdade é que ela está totalmente desconectada do que é a proposta de Deus para a igreja. A igreja, ela está aqui no mundo para ser instrumento do Senhor, para a pregação do Evangelho, para a expansão do reino, para glorificar e honrar a Deus perante a todos os povos. É nesse contexto que a gente vê Israel aqui. Após Manassés e Amon, era um povo que já não honrava a Deus em meio aos povos. Era um povo que estava totalmente entregue. Era um povo que tinham perdido aquilo que era a sua essência, aquilo que era o que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó fizeram alianças com o Senhor, aquilo que era a promessa de Deus para o povo e que o povo iria retribuir a Deus com fidelidade. Amon, então, ele morre e então surge Josias. Josias, ele entra no trono, ele assume o reinado com 8 anos de idade. Ele é uma criança. Talvez para a gente seja até algo estranho, né? Mas é a realidade, né? Num império é assim mesmo, você vai passando de um para o outro, para a família. E ele tem essa responsabilidade. Seu pai morre com 2 anos. E ele assume o trono, então, com 8 anos de idade. Mas aquela criança se tornaria um dos reis mais fiéis e tementes ao Senhor de toda a história de Israel. Aos 26 anos, no 18º ano do seu reinado, ele era 1 ano mais novo que eu, ou seja, era bem jovem. Ele inicia então uma das obras mais importantes do seu reinado, a obra mais importante do seu reinado, que é a reforma do templo. Josias então, ele começa a reformar aquele templo, o templo de Deus, que seu avô, que o seu pai, que os antepassados haviam corrompidos, haviam levado ídolos lá para dentro, haviam esquecidos. Ele começa essa reforma, e no meio dessa reforma, então, os construtores ali encontram o livro no meio, perdido naquele templo. Você vê que a palavra de Deus havia até se perdido do meio do povo, mas ela é reencontrada naquela hora. Aquela palavra, então, ela é levada diante de Deus, não, diante daquele rei. A palavra de Deus é levada diante daquele rei. No versículo 10, a gente vê então que o rei quer escutar aquela mensagem. A gente vê lá no versículo 10 que o secretário Safã, o secretário do rei Josias, ele lê para ele o conteúdo da lei. Muito provavelmente o livro que foi encontrado foi Deuteronômio, ou uma parte dele, ou ele por completo,
por conta de algumas relações bíblicas que eu não vou entrar por conta do motivo, do tempo, né? Por conta do tempo. Mas a gente vê aqui que o rei ouve a palavra do Senhor, ele ouve o livro da lei. Aquela palavra que havia sido esquecida, e a resposta daquele rei não pode ser outra, senão arrependimento. Naquele momento que Josias ouve a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, ele olha para o seu povo, ele olha para ele mesmo. Tudo que ele pode fazer é rasgar suas vestes diante do Senhor. Naquela época, quando eles rasgavam suas vestes, eles demonstravam o maior sinal de arrependimento, de reconhecimento dos erros. E é isso que Josias faz naquele momento. A gente pode tirar importantes lições desse ato de Josias. E eu vou tirar aqui alguns ensinamentos, alguns aprendizados deste momento que a gente ouviu aqui. O primeiro aprendizado que a gente tem é que é necessário vida devocional e contato com a palavra de Deus para ter o coração genuinamente arrependido. O arrependimento genuíno vem do contato do homem pecador com a vontade e verdade santa de Deus. A palavra do Senhor é o instrumento pelo qual o Espírito Santo usa para transformar a vida do ser humano. É importante a gente falar disso porque a gente vive tempos, infelizmente, de um cristianismo enfraquecido. Essa é a verdade que a gente vê. Talvez em números não. Talvez em números a gente tenha ótimos resultados. O cristianismo está expandindo, está em todos os países, em várias nações. Mas a gente vive tempo de cristãos que não têm apego com a palavra de Deus, que não têm amor pela palavra, meditação na palavra. Eu estava ontem, o Giovanni, meu amigo, que está até aqui hoje, a gente está fazendo estudo bíblico de vez em quando, juntos, né? E ontem a gente teve uma conversa e o Giovanni falou comigo: nossa, Antônio, hoje em dia o que a gente vê é que poucas pessoas leem a Bíblia. O Giovanni, ele tem lido muito a Bíblia, né? Glória a Deus por isso. E é interessante porque muitas vezes a gente tem até dificuldade para encontrar outra pessoa para falar sobre a Bíblia, porque não tem outra pessoa que está lendo para a gente estar conversando sobre isso. E o mais triste da história é que a gente nunca teve um tempo onde a palavra de Deus esteve tão acessível, né? Conversando com ele também ontem, eu falei assim: Giovanni, isso é algo preocupante, porque hoje em dia você compra boas Bíblias, às vezes em promoção na internet, por menos de R$40. Você tem Bíblias de estudo onde vem ali o texto e ainda vem explicação embaixo do texto, de bons autores. Você tem livros de teologia aos montes por aí. E vamos lá, se você não tem a Bíblia impressa na sua casa, você não tem esse acesso, você ainda pode baixar gratuito aí na sua Play Store, na sua Apple aí, Store aí, você consegue baixar um aplicativo da Bíblia com todas as traduções que às vezes é mais fácil para o jovem ler, com uma linguagem mais fácil, traduções mais clássicas, tudo isso está à disposição. Mas infelizmente a gente não vê o valor dado pelo crente, dado pelas pessoas que compõem a Igreja de Cristo, a palavra de Deus. E isso é triste, gente. Eu vou falar algo duro, mas é real. Muitas vezes a gente vira e fala assim que a pessoa do mundo, que a pessoa que não conhece Jesus, ela não dá valor na palavra, que ela tem que dar valor na palavra, ela tem que aceitar a mensagem que está ali. Mas às vezes a gente mesmo não está dando esse valor. Às vezes a gente mesmo não sabe nem o que está ali. E isso é triste. Triste, mas real. Hernanes Dias Lopes diz o seguinte:
O analfabetismo bíblico da nossa geração é a causa maior de um cristianismo aguado e sem consistência. Precisamos dar mais valor e ter mais contato com a Bíblia, pois vemos aqui na vida de Josias, na vida desse rei, que ouviu só um livro da lei, um livro da Bíblia que a gente tem aqui. E a gente vê o poder que essa palavra teve na vida dele. Uma igreja saudável é uma igreja composta por pessoas que têm amor, apreço e dedicação com a palavra de Deus. Uma segunda lição que aprendemos aqui com Josias é que a gente deve aplicar o que foi lido à nossa própria vida e ao nosso contexto. E muitas pessoas falham neste ponto. Muitas pessoas talvez até leem a Bíblia, mas leem como matéria teórica. Talvez eu quero ler a Bíblia para saber de história. E eu estou lendo ali o livro de 1 Reis, 2 Reis, para entender a história de Israel, para entender o que foi cada rei. Mas eu não tiro essas lições importantes, como, por exemplo, a gente está tirando agora. A gente pegou um texto, uma história deste rei, e a gente está aprendendo, tirando valores, princípios dessa história e aplicando isso à nossa realidade. Não adianta você ter todo o conhecimento bíblico, saber de cor versículos, capítulos, histórias, se isso não é a realidade lá no seu íntimo. Eu fiz agora há pouco um curso de cosmovisão com Heber Campos Jr., e cosmovisão é a visão que a gente tem de mundo, é como a gente se relaciona com o mundo, como que eu entendo cada situação. E ele falou sobre cosmovisão cristã, como nós nos relacionamos com o mundo tendo uma cosmovisão cristã. E eu achei muito interessante que ele falou o seguinte: uma cosmovisão cristã, ela não é construída através de um conhecimento teórico da Bíblia e da palavra de Deus, de forma que eu conheça cada palavra que está ali. Ele falou, uma cosmovisão é construída quando você pega isso e você aplica, mas lá no fundo, no íntimo. Não é nem para o que os outros veem. Como um iceberg, eu não sei se vocês já viram, né? A comparação que faz da nossa vida com um iceberg. Um iceberg, o que a gente vê é uma ponta de gelo que está ali em cima. Às vezes isso é o que até a gente aparenta. Às vezes no dia a dia nosso na igreja, a gente quer aparentar uma pessoa e a gente se mostra, né? Aquela pessoa toda belezinha, toda segundo a palavra e tal. Mas aí quando foge do nosso dia a dia, do nosso círculo ali da igreja, quando a gente revela o que está lá no íntimo do coração, aí a gente revela o que está no fundo do iceberg. O iceberg, ele, no fundo, ele é muito maior do que a pontinha que aparece ali em cima. E é nesse fundo, nesse íntimo, nisso que às vezes não é nem aparente para as pessoas, que a palavra de Deus tem que estar trabalhando em nossas vidas. O rei Josias, ele fez isso. Ele aplicou a palavra de Deus na sua vida. Também devemos tomar cuidado, como a Rúbia falou ontem também na Unijovem, para não aplicar a palavra de Deus só nos outros, né? Muitas pessoas leem a Bíblia, por exemplo, um texto que é muito conhecido, Tiago 3, né? Que fala lá sobre o mal da língua. E a pessoa lê do mal da língua e ela já fala, nossa, fulana, se vê isso aqui, ixi, fulana fofoqueira, fala cada bobeira, né? A pessoa já está pensando no outro. E aí ela não vê, que às vezes ela até faz fofoca com isso, né? Às vezes ela pega aquele texto, ele manda para outro e já fala, ó, fulano aqui, tá vendo? Então o texto tem que ser aplicado primeiramente na gente. É lógico que talvez é válido se você lê um versículo, um capítulo, e você vê que pode edificar o teu irmão, você tem essa possibilidade de ir conversar com ele e mostrar o texto para ele. Porém, só deve transmitir essa mensagem depois que você aplicou em você. Eu falei aqui no primeiro culto, não tem sentido nenhum, por exemplo, essa semana eu, o Acla e a Rúbia trouxemos mensagens aqui, se a gente trazer uma mensagem que primeiro a gente não olhou lá no nosso coração.
que eu não li essa história do Josias e não falou comigo primeiro. Primeiro tem que falar comigo, depois eu penso nos outros, né? A gente deve fazer isso e deve aplicar a palavra de Deus em nossa vida. A Bíblia é a instrução deixada por Deus ao seu povo, e nós devemos buscar através dela aprendizado, correção para os nossos erros. Josias, ele fez isso, ao ter contato com as Escrituras, ele olhou para si, para o seu povo, e viu que estavam longe da vontade do Senhor. Com Josias a gente vê como que deve ser o contato nosso com a palavra de Deus. Outro ponto então que a gente aprende com Josias é que ao aplicar a palavra de Deus em nossa vida, o único caminho possível é se quebrantar diante de Deus e buscar auxílio dele. Eu acho muito interessante a atitude de Josias, porque ele teve contato, ele reconheceu os erros daquela nação. Mas a gente não vê que Josias, a gente não vê a Bíblia falando que Josias saiu lá do palácio dele e foi querer arrumar as coisas por si só. Foi lá e foi querer arrumar o povo, foi lá e querer organizar tudo. Não, o primeiro passo dele foi o quê? Enviar os sacerdotes. Vão lá, procure a Deus, veja, converse com o Senhor, veja o que Ele tem para nós. Mostre todo o arrependimento que a gente tem diante dele. Foi isso que Josias fez. Ele rasgou as suas vestes, ele então buscou um contato com Deus. Aqueles que têm sua vida regenerada pelo Espírito Santo, ao ouvir a palavra de Deus, não tem outro caminho, senão a confissão, o arrependimento e a busca de Jesus Cristo, de Deus, para receber o que? O perdão, CAP, né? Que a Rúbia falou ontem. A igreja de Cristo é a comunidade de pecadores, confessos, santificados por meio de Jesus Cristo. E é em Cristo e em sua obra que a igreja cristã deposita a sua confiança. Eu estava falando aqui no primeiro culto também, que eu estou lendo um comentário de Romanos fantástico, é de um autor que chama Douglas Moo. Ele não tem em português, ele é só em inglês, e eu estou lendo ele, e em certo momento ele falava da angústia de Martinho Lutero, quando ele ainda não tinha tido contato genuíno com o Evangelho. A história de Lutero fala que ele era um monge agostiniano, e pensa em pessoas que se preservavam ao máximo do pecado, eram esses monges. Para você ter ideia, a história fala que esses monges, eles chegavam a pedir perdão por cobiçar o prato de comida do outro. Era esse nível que era eles. E Lutero fala que ele nunca se sentiu confortável em ler o termo justiça de Deus, em ler o termo que Deus um dia faria juízo, porque ele nunca se sentiu conforme a vontade de Deus, porque ele sabia, ele olhava para o seu coração e ele via o pecado que ele tinha ali no íntimo. Mas foi no momento em que Lutero teve contato com o Evangelho da Graça, que ele leu, por exemplo, Romanos 1,17, onde ele fala que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A hora que ele entendeu que a justiça de Deus era uma justiça dada por graça de Deus, para aqueles que têm fé em Jesus Cristo, ele recebeu a paz com o Senhor. Josias, ele estava nesse momento de angústia, ele sabia que ele não conseguiria corresponder a tudo isso. Ele busca ao Senhor. Nós, como crentes, somos isso. Infelizmente, ainda pecamos. Como o Ackley falou, é lógico que o pecado não pode ser algo corriqueiro, normal na nossa vida. A gente vai lutar contra isso, porque é isso que o Espírito Santo faz no nosso íntimo. Mas a gente tem que ser
pessoas que se reconhecem como pecadores dependentes da graça de Deus. Por fim, então, a gente vê que Josias ele fez essa busca de reconexão com Deus. E o ato final da reconexão vem então do Senhor, da soberania de Deus. Deus então ele manda a Josias o perdão gracioso de Deus. Após Josias realmente se quebrantar diante do Senhor, do agir do Espírito Santo, o Senhor que está virado com aquele povo vem então com uma mensagem de perdão, ao menos durante o período de reinado de Josias. Eu queria reler aqui, Helder, 2 Reis 22, a gente vai reler do 18 ao 20. Segunda Reis 22, do 18 ao 20. A palavra de Deus fala o seguinte: digam ao rei de Judá, Josias, que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então, eles levaram essa resposta ao rei. Deus, ele disse aqui que ouviu Josias, sinal de que a conexão estava sendo restabelecida por meio do quebrantamento e da fé. E o Senhor então promete a Josias que ele não iria ver toda a desgraça terrena que iria acontecer com aquele povo, e também ele teria um descanso na eternidade com seus antepassados. Josias ele foi poupado da ira terrena de Deus, que viria quando? No exílio babilônico. O exílio não veio no reinado de Josias, porque ele se quebrantou diante do Senhor, porque ele se mostrou alguém temente ao Senhor. E mais do que isso, ele teve uma promessa de ele ser preservado e poupado da ira que ainda está por vir. Quando Deus fala que reuniria Josias aos seus antepassados, ele remete aos seus antepassados fiéis, como Davi e Abraão. E aqui Josias ele tem a promessa de que no dia que a ira de Deus se manifestar a todos os povos, a ira do Senhor não estará sobre ele, porque ele foi declarado justo por meio da fé e do quebrantamento dele. Assim também somos nós, quando somos chamados à fé em Jesus Cristo, somos reconectados e temos a garantia da salvação, de não passar pela ira vindoura de Deus. Nesse dia, no dia do juízo de Deus, no dia que Deus julgar todos os povos, só passarão aqueles que realmente se entregaram, se renderam a Jesus Cristo, rasgaram suas vestes diante do seu Salvador, reconheceram a necessidade da misericórdia de Deus. Esses serão livrados da ira de Deus e terão então uma conexão plena e eterna com Deus. Agora, por fim, por último, vamos ver então um pouco do resultado. O que resultou? A gente viu aqui um rei que confessou, que se arrependeu, que recebeu o perdão de Deus. Mas qual que foi o resultado final? O resultado final da vida, da volta de conexão entre Josias e o Senhor, foi uma restauração imensa em toda a nação. É interessante que a gente vê aqui que o salvo não tem só sua vida impactada, mas todos ao redor sofrem o impacto de uma conversão. O seu mundo ao redor é impactado pelo testemunho, pelo agir de Deus por meio dele. No capítulo 23, a gente vê aqui. Eu não vou ler os trechos por conta do tempo mesmo, mas eu vou citar o que Josias fez. No capítulo 23 fala que Josias renovou a aliança do povo de Israel com Deus.
Ele destruiu todos os altares e santuários idólatras. Ele puniu todos aqueles que levaram o povo à idolatria. Ele restaurou o culto centrado no Senhor. 2 Reis 23, 25 fala o seguinte: nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Olha como é a vida de alguém que teve contato com Deus, teve contato com Jesus Cristo, com a graça, com a misericórdia. É isso que a gente vê na vida daquele que teve realmente a vida restaurada. Josias, ele foi tão lembrado por Israel que quando ele morreu, lá no livro de 2 Crônicas, 35, 25, fala que até o profeta Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. E é nesse momento que a gente tem que refletir sobre a nossa vida. Porque como o tema, João 15,5 fala, aquele que está conectado realmente na videira, ele produz frutos. A vida dele impacta em todo lugar onde ele vai, gente. Um crente que realmente se rendeu a Cristo, ele impacta no trabalho, ele impacta nas suas amizades, na sua escola, faculdade, em todo lugar. E é por isso que a gente tem que olhar lá no íntimo, como tem sido minha vida com Deus. Será que eu sou sal da terra, como Jesus falou? Que eu tenho mudado todo o ambiente, eu tenho conservado esse mundo de todo o mal? A gente deve seguir o exemplo, jovem, que está nos assistindo pela live, está aqui presente. A gente está no mês da juventude. Jovem, você tem que seguir o exemplo desse rei jovem. Um rei com 26 anos, reconheceu todos os seus pecados, todo o seu mal, se rendeu diante de Deus, rasgou as suas vestes. Você também, que já passou da juventude, já está na sua vida adulta, às vezes está até na sua terceira idade, na melhor idade, você também ainda tem tempo para isso. Tem tempo para rasgar suas vestes diante de Deus, mudar a sua vida, mudar a sua história. Nesse momento, eu queria fazer uma oração com vocês que estão aí na live, com vocês que estão aqui no templo. A gente orar a Deus. E esse é um momento de confissão, de quebrantamento, de você lembrar tudo de mal que tem cercado a sua vida, seus erros, e confiar no seu Salvador, que é Jesus Cristo. Confiar na promessa do Deus que é fiel. Senhor Deus, querido Pai, neste momento, Senhor, entramos na Tua presença, Senhor. Entramos na Sua presença, como a gente leu aqui do Teu servo Josias, rasgando nossas vestes, ó Pai, chorando diante de Ti e abrindo nosso coração e clamando ao Senhor, reconhecendo toda a nossa falha e o nosso pecado, reconhecendo o quanto somos devedores e o quanto temos dívidas perante Ti, ó Pai. Nesse momento, tudo que podemos fazer é pedir perdão, Senhor, pedir a Sua misericórdia, ó Pai. Pedimos que o Senhor, em Sua graça, nos perdoe por todo o mal e toda falha que já tivemos em nossa vida, ó Pai. Às vezes por aqueles pecados que, como disse o servo Davi, nós nem mesmo conhecemos, ó Pai. Neste momento a gente clama para que o Senhor transforme a nossa vida dia após dia,
Que teu Espírito trabalhe em nós, ó Pai. Que a mensagem de Jesus Cristo faça mais sentido para nós. Que sejamos verdadeiros discípulos, Senhor, conectados a essa videira. Afinal, sabemos que desconectados, sem Cristo, não podemos fazer nada, fazer coisa alguma, Senhor. Neste momento, como igreja do Senhor, nós pedimos que o Senhor trabalhe na vida de cada membro deste lugar, de cada líder, na vida de toda a nossa família pastoral. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas para que dia após dia a gente seja uma igreja usada pelo Senhor para transformar, para levar a mensagem da redenção e o Evangelho nessa cidade, ó Pai. Que o Senhor esteja ouvindo, ó Pai, essa oração, uma oração de um povo que está sedento por Ti, ó Pai, que necessita de Ti. É essa oração que eu faço no nome do Seu Filho amado, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que se colocou numa cruz para nos salvar, Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Que dia após dia a gente possa ter essa mensagem no coração, a mensagem da redenção. Que a gente saiba que, como 1 João 1,9 fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confie a sua vida em Cristo e deixe que Ele opere dia após dia na sua vida, em todos os lugares, na sua família, no seu trabalho, que você seja instrumento do Senhor para a expansão do reino e pregação do Evangelho. Amém?